não cai, né? Bom, hoje eu vou falar sobre a carteirinha municipal das pessoas com fibromialgia. E essa live vai ficar gravada para quem vê depois. Então, quem estiver vendo depois, seja muito bem-vindo. Eu já vou começar a live em respeito a quem já vai ver, tá joia? Então, o que acontece? O que é uma carteirinha municipal? A carteirinha municipal é o município que faz ela, o município que emite, o município que faz a arte, o município que imprime, o município que te dá essa carteirinha. Então, a carteirinha municipal nada mais é do que um cartão feito pela sua cidade. Quando fala município, municipal, quer dizer sua cidade. A gente tem o nosso país, que é Brasil, o nosso estado, que por exemplo é Minas Gerais, e a cidade que a gente mora. No meu caso, era Belo Horizonte e agora eu tô em Lavras. Então, são cidades diferentes. Então, a carteirinha que eu faria em Belo Horizonte não funcionaria em Lavras, porque cada cidade tem suas regras e cada cidade tem suas próprias leis. Então, uma não substitui a outra. E como a lei federal da fibromialgia ainda não está regulamentada, então, infelizmente, a gente fica nessa questão aí de depender das cidades para a gente conseguir os nossos direitos e lutar por eles. A primeira coisa que vocês têm que entender que quando você se torna, né, ou quando você nasce uma pessoa com deficiência, você pode ter dificuldades, você pode ter barreiras, você pode passar mal, você pode pedir ajuda e tudo mais. Mas a coisa que você não pode ser é preguiçoso. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de deixar os outros fazerem, né, as coisas para você. Não dependa muito dos outros, dependa só no que você realmente precisa. O que você não precisar e você puder fazer, faça. Então, tá tendo uma audiência lá na sua cidade, lá na Câmara Municipal. Vai, mesmo que não tenha nada a ver, mesmo que você não entenda nada daquilo, mesmo que você não conheça ninguém, vai se você puder ir. Tenta conversar com os vereadores do local, conhecer os vereadores, não para você ser político ou para fazer politicagem, mas só para você contar para ele, não, eu tenho essa condição médica aqui, é muito difícil para mim, isso aqui me ajudaria, o posto de saúde não está me atendendo direito, os médicos não me encaminham para a especialidade que eu estou precisando. Então, assim, é muito importante que você, como pessoa com deficiência, não tenha preguiça de lutar, porque a gente precisa lutar, a gente precisa estar nos ambientes mostrando que a gente existe. Mesmo quando a gente estiver passando mal, claro que não passando mal extremo, né? Mas mesmo passando mal um pouquinho, a gente tem que estar nos lugares. E quando a gente fala de pessoa com fibromialgia, a gente tá passando mal o tempo inteiro. Então, não tem muito o que fazer, igual o diabético, né? É o tempo inteiro medindo aquela insulina, que é trem chato. Então, não tem muito o que fazer, você tem que participar das coisas, tem que ir lá na Câmara Municipal, ouvir o que o pessoal tá falando, mesmo quando não tiver nada a ver com fibromialgia, mesmo quando não tiver nada a ver com saúde. Ouvir, conversar com os vereadores, igual eu falei, sem pegar partido político, você conversa só para contar a sua história, o que você tá com dificuldade, que talvez ele pudesse ajudar, sabe? Muitas cidades dão essa abertura. E aí o que acontece? Muita gente chegou, então eu vou repetir. O que é município? Município é a cidade onde você vive. Então a gente tem o país, que é o Brasil, que todas as leis do Brasil, que valem no Brasil todo, é uma lei nacional. A gente tem as leis estaduais, que é dentro do país, tem vários estados. E aí temos a lei estadual, por exemplo, no meu caso, Minas Gerais, tá? E dentro desse estado, que são leis estaduais, a gente tem o município, que é a cidade que você vive, que são as leis municipais, tá? Então, isso é o primeiro de tudo. Município é cidade. Então, a gente vai falar da carteirinha municipal, a carteirinha que a cidade faz para pessoa com fibromialgia, tá joia? Bom, o que é uma carteirinha?
É um documento. A gente não tem o RG, que é a carteira de identidade, que agora chama Carteira de Identidade Nacional, que eu já fiz live aqui falando dela, mostrando ela, como que ela é. Pois é, isso é um documento. A gente também tem o colar de girassol com crachá, que também é um documento. E a gente tem a carteirinha, que também é um documento. Lembra da carteirinha de estudante, que quando você vai no cinema você tem que levar para pagar meia entrada? Então, a carteirinha da pessoa com fibromialgia do município, da cidade, é uma carteirinha igual àquela. Eu, aqui na minha cidade, não tenho carteirinha, tá? Então, eu vou fingir que eu tenho uma carteirinha para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, eu vou fingir que meu post-it aqui é minha carteirinha. Essa aqui é a minha carteirinha municipal, que tem mostrando, tem escrito nela que é a carteirinha municipal. E aí vai ter o nome da sua cidade, porque ela vai valer só na sua cidade. Vocês entenderam? Bom, aí, outra coisa, é um documento que vai valer para todas as pessoas que moram na cidade. E para você fazer a da fibromialgia, lógico, você tem que ter o laudo. Se você ainda não tem laudo médico da fibromialgia, vai também na live sobre laudo, que lá eu explico todos os tipos de laudo que você pode ter, tá? Porque é uma coisa bem complexa de explicar rapidinho. E aí, quais carteirinhas tem? É só da fibromialgia? Não, existe a carteirinha do autismo, existe a carteirinha da pessoa com deficiência, existe a carteirinha da fibromialgia, pode existir alguma outra carteirinha que a gente ainda não tem conhecimento, que ainda está crescendo. E na minha cidade tem? Como que eu sei se na minha cidade tem? Porque não é toda cidade que tem, porque igual eu falei, a lei federal da fibromialgia não tá regulamentada. Então, só tá lá na lei. Não tá em vigor, mas dá pra você entrar na justiça, mas ter alguma coisa assim efetivo não tem, né? Porque precisa da regulamentação. E o pessoal vai enrolar mesmo, porque esse ano é ano de eleição, a gente teria que estar mais ativo para poder pedir a regulamentação dela, mas provavelmente vai ficar para o ano que vem. Como que você sabe se na sua cidade tem ou não tem? Bom, você tem que ligar na Secretaria de Saúde do seu município, porque existe a Secretaria Estadual de Saúde e existe a Secretaria Municipal de Saúde. Então, você tem que ligar na Secretaria Municipal, tá? Quem é de cidade pequena sabe mais ou menos onde fica, né? Ou então, se a Secretaria de Saúde não souber, você vai no CRAS, que é aquele lugar onde você faz o Bolsa Família, sabe? Que você faz o CAD único e tudo mais. Então, você vai no CRAS. Também é muito legal, além de participar das audiências ali na Câmara Municipal, também participar das palestras no CRAS, porque isso mostra você lá e se você precisar de alguma coisa, você conversa com o pessoal do CRAS para poder solicitar a prefeitura, tá? Que isso ajuda muito também. Mas uma pessoa só comparecer não dá muito efeito. Então, tenta ter um grupo de pessoas com fibromialgia para poder comparecer, tá? E aí, ou seja, você liga no CRAS ou na Secretaria Municipal de Saúde, ou se eles não atenderem, você vai lá presencialmente, tá? E muitas vezes também a cidade tem a lei, mas ela não tá em vigor. Como assim? Ela tem a lei, ainda demora um tempo para ela entrar em vigor, e depois que ela entra em vigor, ela tem que ser regulamentada. Aí regulamentação é fazer as regras da lei, tá? É que nem nosso caso da fibromialgia. A nossa lei, ela tá valendo, mas não tem regras. Então, a gente não tem como conseguir nada porque tá sem regras. Então, é meio que assim. Então, assim, a cidade pode até ter lá. Existe a lei que o portador de fibromialgia tem que ter a carteirinha municipal para conseguir acesso a atendimento prioritário em ambiente público e privado. Mas emite carteirinha? Tem o papel impresso?
Sabe, a gente tá nisso lá em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte existe a lei desde novembro do ano passado e até hoje eles não fizeram o papel. Então, como é que a gente pode ter o direito da fila preferencial, do assento preferencial, se a gente não tem o papel? Precisa do papel. E aí, isso muitas vezes falha. Então, você precisa estar atento a essas coisas. Por isso, você tem que estar sempre em contato com a Câmara Municipal e com o CRAS. Porque nada funciona para a pessoa com deficiência se a pessoa com deficiência não fica lá cobrando, cutucando. É a verdade. A pessoa que é cadeirante, a pessoa que é cega, a pessoa que é surda, eles estão sempre em grupos. Vocês podem perceber? Eles estão sempre em grupos conversando sobre as coisas para poder fazer as coisas acontecerem. Porque se eles não se moverem, nada vai acontecer. Enquanto as pessoas acham que essas pessoas estão em casa, acamadas, ficando triste pela vida, elas estão se unindo para poder pedir políticas públicas, tá? Então é isso que muitas das pessoas fazem. E o que também acontece? Existem algumas cidades também que dá essa questão da prioridade sem a carteirinha. Então tem cidade que não precisa da carteirinha. Você já tem a prioridade só de você mostrar seu laudo, né? Que é o papel maior, que é o relatório, que é a mesma coisa. Só de você mostrar o seu colar de girassol, com o seu crachá, obviamente, com a sua foto, com seus dados, tá? Tem cidade que é dessa forma, mas como que você vai saber disso? Ligando na Câmara não, ligando na Secretaria Municipal de Saúde e ligando no CRAS. Porque aí eles conseguem te dar uma melhor orientação sobre a carteirinha de fibromialgia. E aí vocês têm que se atentar. Por quê? Quando você quer perguntar do RG, que é a identidade nacional, que é a carteira de identidade nacional, que é CIN, que tem aquele símbolo da cadeira de rodas, que eu já expliquei aqui, vocês podem ver a live depois, você tem que falar que é a carteira de identidade. Você não pode falar que é a carteirinha de fibromialgia, senão eles não vão entender. Ninguém nem sabe o que é fibromialgia, nem os médicos estão sabendo o que é fibromialgia, quem dirá quem trabalha com tanta coisa para pensar. Não vai saber o que é fibromialgia. Então, vocês têm que tomar cuidado com os termos que vocês usam, o nome que vocês dão às coisas. Existe a carteira de identidade, que é a mesma coisa que o RG. Existe o colar de girassol com o crachá do colar de girassol. Então, não chame isso aqui de carteirinha. Isso aqui não é carteirinha, isso aqui é o colar de girassol com o crachá. Tá jóia? Porque se você ficar falando carteirinha de fibromialgia, eles não vão entender nada. A carteirinha de fibromialgia, eles vão saber se ela existe se tiver produzindo a carteirinha. Senão eles vão falar, não sei o que é isso não. E aí você vai saber que naquele lugar não faz a carteirinha municipal, que te dá direito a coisas preferenciais, a fila preferencial, a assento preferencial, tá joia? Então, assim, se você não reclamar com o pessoal, né, com os vereadores, tipo, não precisa reclamar, é só você participar mais ativamente das coisas na Câmara Municipal, das reuniões, participar das reuniões no CRAS, aí você comenta, nossa, eu tô precisando de uma carteirinha por causa disso, disso e disso, por que vocês não fazem? Tem outras cidades fazendo também, né? Porque assim, ninguém tem bola de cristal. Igual você não sabe que pode existir esses documentos, o pessoal lá também pode não saber. Não é porque é uma pessoa estudada que ela sabe mais que você. Então, a pessoa mesmo a pessoa sendo muito estudada, ela não sabe de tudo. Que nem médico, vocês sabem que médico às vezes não sabe das coisas. E tá tudo bem, ele vai estudar, ele vai aprender e vai conseguir ajudar. Mas antes disso, não tem muito o que fazer. Então, você precisa comunicar
que você está precisando daquilo, que seria interessante fazer aquilo, se não pode ter aquilo, com a união das pessoas com fibromialgia, porque uma pessoa é um número só. Mas se você é 1000 pessoas, se você é 100 pessoas, se você é 200 pessoas, tem mais poder de voto. Porque, na verdade, todo mundo quer voto, entendeu? Mas você não vai prometer seu voto, você vai conversar com a pessoa para ela tentar te ajudar, se ela tem interesse na área da saúde, e a gente ajudar. Mas não é para você trocar seu voto por isso, entendeu? Porque se você trocar seu voto por isso, daí é malandragem, então tem que tomar cuidado com isso também. Então você não vai prometer que vai votar na pessoa, você só vai falar, olha, existe isso, essa possibilidade, por que vocês não olham aí se tem orçamento, se tem dinheiro para poder fazer isso pra gente, porque a gente tá precisando, a gente, né, tá precisando voltar a trabalhar, mas a gente gasta muito dinheiro com remédio, seria legal ter o ônibus de graça, porque a gente gasta muito dinheiro com medicamento, a gente tem as contas para pagar. Então, por que que não faz os remédios de graça pra gente? Compra os remédios de graça pra gente. Compra o pregabalina, compra o duloxetina de graça pra gente, prefeitura. A gente tá precisando, porque a gente não tem dinheiro pra ficar pagando esse tanto de coisa. Não, a gente não vai comprar uma roupa, senão a gente não vai comprar um shampoo e a economia da cidade precisa girar. Não é mesmo? Então você vai conversando com a pessoa dessa forma, sabe? Porque ninguém vai saber as suas necessidades, a não ser que você fale elas. E por isso que a gente tem que estar aqui na internet falando sobre a fibromialgia para poder mostrar que a gente existe, entende? Tem muitas criadoras de conteúdo que falam mais sobre a doença, eu dou mais informação, mas tem muitas criadoras de conteúdo que elas falam mais sobre a doença, sabe? Em si, o que elas estão sentindo, o que elas têm, se elas foram no médico, se elas conseguiram algo. Então é interessante seguir essas pessoas também para dar voz, sabe, a nós. Bom, a gente tem que criar o hábito também de elogiar, né, de criticar. Quando o médico é bom, vamos elogiar o médico, vamos lá na ouvidoria, falar na ouvidoria, nossa, esse médico é muito bom, para não tirarem ele. Quando o médico for ruim, você fala, não gostei dessa coisa que o médico fez, ele podia ter feito assim, 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 tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que tem uma dúvida. A minha cidade tem o centro de atendimento à fibromialgia. Gente, que maravilha! Isa, qual que é a sua cidade? Me fala a sua cidade, Isa. Na cidade da Isa, da Isabel, tem um centro de atendimento para pessoas com fibromialgia. Tudo gratuito, gente. Isso é coisa do município. Manhuçu, Minas Gerais. Incrível. Gente, nossa, pessoal de Manhuçu, pessoal de Manhuçu, então está de parabéns. Isso mesmo, tem que participar dessas coisas. Quando tem coisa gratuita, gente, participem, senão vai acabar. Porque assim, muita coisa que eu vejo também é muita cidade que tem as coisas. Aí, por exemplo, faz uma atividade atividade ao ar livre, de exercício físico, adaptado para pessoa com fibromialgia. Aí na cidade tem 300 pessoas com fibromialgia, vai 3. Aí é sacanagem. Vocês têm que participar das coisas. Porque tem gente que daria tudo para ter um centro. Sabe? Igual de Manhuçu. Muita gente daria tudo para ter isso. Tudo gratuito para você ter um atendimento especializado, bonitinho, para te passar encaminhamento, para te dar orientação. Sabe? Então, assim, participem das coisas que o governo dá também. Tá? Tá, deixa eu ver aqui o que eu tenho que falar mais. Bom, e a questão, por exemplo, de reclamação, que eu vejo muitos grupos de fibromialgia que as pessoas só reclamam. Gente, não adianta só reclamar em grupo, porque isso é desabafo. Vocês têm que ir pra rua. Vocês têm que ir na Câmara Municipal assistir reunião. Vocês precisam conversar com os vereadores. Vocês precisam ir ao CRAS, precisa participar das reuniões no CRAS.
Vocês precisam participar dos eventos da prefeitura que eles fazem sobre saúde, sobre dia, né, da fibromialgia, que vai ser dia 12 de maio agora. Porque, assim, existem cidades aqui em Minas Gerais que só tem a lei falando. Aqui nessa cidade temos o dia da fibromialgia 12 de maio. O que isso adianta? O que isso adianta? O que isso faz? Porque é o dia brasileiro da fibromialgia, dia 12 de maio. Que diferença faz essa lei? Eu não sei nem pra que eles fazem essa lei. Dia 12 de maio, dia da fibromialgia. Vamos fazer eventos para conscientização. Tá, mas a gente precisa de remédio de graça, a gente precisa de médico especializado, a gente precisa de pesquisa médica, a gente precisa, né, de um desconto aí na conta de água, na conta de luz, a gente precisa de coisas palpáveis, porque o nosso problema é financeiro. O nosso problema é financeiro. O problema do brasileiro em geral é o financeiro. Então, a prefeitura precisa ajudar no financeiro. Então, o que você tem que fazer? E no dia da fibromialgia, lá na rua, se eles fizerem alguma coisa de conscientização e tentar falar com as pessoas. Fica lá tirando foto, dia da fibromialgia. O vereador lá se fazendo para conseguir voto, dia da fibromialgia. Peça a ele coisas efetivas que vão te ajudar financeiramente. No caso, o remédio não é só para você, é para todo mundo. Entendeu? Não é só pra você. Você não tá pedindo uma coisa só pra você. E isso é errado, você pedir só pra você. Agora, você pedir pra todo mundo, pra uma comunidade inteira, não é errado. Mas o vereador não vai querer falar comigo. Fala que votou nele. Às vezes você votou na pessoa, você tem que falar com a pessoa. O vereador tá ali, ele é pra atender a população. Não sei se vocês sabem, mas existe uma agenda dos vereadores. E tem um dia na semana, um horário, que você pode marcar para conversar com o vereador lá na Câmara Municipal. E você, quando você vota no vereador, você pode, né, chamar ele até no WhatsApp, que às vezes ele tem o Instagram, tem o WhatsApp. Você clica no WhatsApp dele e chama ele. Olha, podemos marcar uma reunião? Eu gostaria muito de falar com o senhor, votei no senhor. Quando você tem disponibilidade, quando você pode, você vai na Câmara Municipal no dia que ele está trabalhando lá para atender a população, para conversar com ele. Você não está incomodando ninguém, é o trabalho dele. Vereadores fazem isso, todo vereador faz isso. E a gente não tem conhecimento, porque a gente está acostumado a não mexer com política. Mas no momento em que a gente, né, se torna uma pessoa com deficiência, não tem como. Não tem como. Ou a gente faz, ou a gente fica na mesma. A gente só vai piorando. E aí não dá pra piorar mais, porque já tá ruim. Imagina se piorar mais. E aí, gente, o que acontece? Eu peguei algumas cidades num site. Tem um site que chama Leis Municipais. Depois vocês pesquisem. Esse site Leis Municipais tem leis do Brasil inteiro. Então você consegue achar cidade do Rio de Janeiro, você consegue achar cidade de São Paulo, cidade de Brasília, cidade de todo lugar. Como eu sou de Minas Gerais, eu tô tentando fazer uma lista de Minas Gerais, tá? E aí, nessa lista de Minas Gerais que eu tô tentando fazer, eu parei na letra S, porque deve ter umas 300 cidades em Minas Gerais. E aí, nesse site, né, Leis Municipais, a barrinha você coloca MG, ou RG, ou SP, você vai colocando a sigla do estado. E aí aparece todas as cidades em ordem alfabética para você procurar. Então, por exemplo, você entra lá, Leis Municipais /MG. Aí vai aparecer lá todas as cidades de Minas. Aí você clica na letra B. Aí você vai procurar lá, Belo Horizonte. Aí você vai clicar lá, Belo Horizonte. Aí vai aparecer uma barra de pesquisa. E nessa barra de pesquisa, você vai pôr o nome fibromialgia. E vai clicar em pesquisar. Nisso vai aparecer todas as leis da cidade que tem a ver com a fibromialgia. Então vai poder ter lei
que fala sobre o dia da fibromialgia, que não serve pra porcaria nenhuma. Aí existe o dia da fibromialgia, beleza. Existe lei que fala sobre fibromialgia ser pessoa com deficiência, e aí não precisa de carteirinha, às vezes a lei tá escrito lá que é só mostrar o laudo, tá? Existe a lei falando que as pessoas com fibromialgia podem ter isenção no IPTU. Eu vi isso em uma cidade, eu vou até comentar aqui com vocês. Tem várias leis. Aí tem uma lei específica que fala carteira de fibromialgia, carteira de identificação. Às vezes chama carteira de identificação da pessoa com fibromialgia, chama CIFRO. CIFRO, tá? E tem umas outras que chama diferente, deixa eu ver. Eu esqueci, porque vocês sabem, né? Tem outra que chama CIPF, que também é carteira de identificação da pessoa com fibromialgia. E aí tem a CIPFO, CIPFO. Tem uns nomes diferentes. Cada cidade tem um nome diferente, mas vai estar escrito carteira de fibromialgia, carteirinha de fibromialgia, documento de identificação da pessoa com fibromialgia. Então, se você pesquisar lá, vai poder aparecer isso. Então, é assim que você vai descobrir se a sua cidade tem. Só que o que acontece? É melhor ligar na Secretaria Municipal de Saúde e no CRAS. Porque nesse site, às vezes, a cidade não tem lá disponível as leis. Porque a cidade tem que digitalizar todas as leis e colocar no site. E às vezes a cidade não faz isso. Aí você tem que deixar até seu e-mail lá, para quando eles colocarem lá dentro, você saber que agora vai ter as leis municipais no site. Então, assim, fica muito difícil eu saber todas as cidades, mesmo tentando pesquisar até a letra S, porque tem muita cidade que não tá com as leis digitalizadas. Então, isso dificulta muito. E Minas Gerais tem cidade pra caramba, gente. Muito trabalho. Minas Gerais tem muita cidade, Isa. Faz meses que eu tô tentando terminar essa lista. Ai, gente, obrigada pelo presente. Aí, o que acontece? Eu fiz uma lista aqui, eu vou falar pra vocês. A lista. Se preparem. Não é todas as cidades de Minas Gerais, igual eu falei. É melhor ligar na secretaria municipal, tá bom? Mas se a sua cidade tiver aqui, com certeza tem carteira da fibromialgia, mas pode ser que ela não está sendo emitida ainda ou que parou a produção. Mas existe a lei, isso aí eu confio, porque eu li uma por uma. Então vamos lá. Quais que são as cidades mineiras com a lei da carteirinha para fibromialgia, né? Para saber se tem produção apenas no CRAS ou na Secretaria de Saúde, mas que tem a lei da carteirinha, que tem que existir uma carteirinha, tem. Tá? Então vamos lá. Aimorés, Andradas, Araxá, Arcos, Arinos, Augusto de Lima, Bambuí. Ai, cadê? Ai, gente, eu escrevi onde isso? Bambuí, Barão de Cocais, Barbacena, Belo Horizonte. Belo Horizonte ainda não tá emitindo, porque eu sou de lá, então a gente tá, né, cobrando eles, ainda não fez essa carteirinha, só tem na lei. Existe a lei e existe a realidade. Tá no papel. Então a gente tem que continuar cobrando, participando das audiências da Câmara Municipal. Tem Brasília de Minas, Boa Esperança, Bocaiúva, Borda da Mata, Curvelo, Coromandel, Conselheiro Lafayette, Cláudio, Carmo do Cajuru, Campo Belo, Caetanópolis, Cambuí, Carmo do Paraíba, Cataquases, Congonhas, Extrema, Ibirité, Itamarandiba, Itiaiçu. Gente, essas cidades têm um nome muito estranho. Itatiaiçu, Lagoa Dourada, Mariana, Muzambinho,
Monte Alegre, Nova Lima, Nova Serrana. Eu vou falar de A a N de novo. Ó, Aimorés, Andradas, Araxá, Arcos, Arinos, Augusto de Lima, Bambuí, Barão de Cocais, Barbacena, Belo Horizonte, Brasília de Minas, Boa Esperança, Bocaiúva, Borda da Mata, Curvelo, Coromandel, Conselheiro Lafayette, Cláudio, Carmo do Cajuru, Campo Belo, Caetanópolis, Cambuí, Carmo do Paranaíba, Cataguases, Congonhas, Extrema, Ibirité, Itamarandiba, Itatiaiuçu, Lagoa Dourada, Mariana, Muzambinho, Monte Alegre, Nova Lima, Nova Serrana. Tem a lei, mas pode estar emitindo ou não. Beleza? Ligar no CRAS, mas com certeza tem a lei, que eu olhei uma por uma. Agora, eu vou continuar, peraí. Tá. Eu falei a letra N, então tem aqui também, ó, letra P, né? A partir agora da letra P. Paracatu. Ah, não, Paracatu tá reconhecendo sem carteirinha. Peraí, deixa eu ver se com carteirinha. Ah, tá. Ó. Porteirinha, Pará de Minas, Paula Cândido, Pouso Alegre, Perdões, Piranjuba, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Santos Dumont, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Pará, São Gotardo, São José da Lapa, São Lourenço. De novo. Porteirinha, Pará de Minas, Paula Cândido, Pouso Alegre, Perdões, Piranjuba, Ribeirão das Neves, Santos Dumont, Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Pará, São Gonçardo, São José da Lapa, São Lourenço. Existem alguns lugares que não precisa ter a carteirinha, porque o município fala que na lei você já é considerado pessoa com deficiência, tendo fibromialgia, tendo laudo. E existem muitas cidades assim, como por exemplo, Maria da Fé, Mutum, Mário Campos, Muriaé, Machado, Nova Resende, Oliveira, Paracatu, isso. Então, assim, existem muitas e muitas cidades que também você tem que realmente pegar e ler a lei nessa questão aí das leis municipais nesse site. Você tem que pegar e ler a lei e ver o que precisa. Precisa da carteirinha ou não, tá? Então, gente, é muita cidade, é muita cidade. Eu tentei organizar agora antes da live mais algumas cidades, que eu tinha parado na letra M. Impossível. Gente, é difícil conseguir ler uma por uma, é assim, complicadíssimo. Então, o que acontece? Existem cidades que consideram pessoa com deficiência com a carteirinha e cidades que consideram pessoa com deficiência sem a carteirinha, só com laudo. E aí, por exemplo, em Ouro Branco, precisa de uma avaliação biopsicossocial. Então, tem que tomar cuidado com essas regrinhas da cidade. Porque você vai ter que passar por uma avaliação antes de conseguir a carteirinha. Só que onde que faz essa avaliação? Você vai ter que perguntar ao CRAS. Porque a avaliação biopsicossocial ela é diferente em cada lugar. Então, a prefeitura provavelmente tem uma avaliação dela. Porque a avaliação geral não existe. Se eles falarem que não sabem, é porque não está regulamentado. Porque desde 2015 existe a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei das Pessoas com Deficiência. E aí, lá tá escrito que você precisa passar por uma avaliação biopsicossocial, só que essa avaliação biopsicossocial, ela não existe. A que existe por exemplo, você vai tentar biopsicossocial no INSS. Aí você consegue fazer pro INSS. Aí tem a biopsicossocial do Detran, aí você tem que fazer no Detran. Aí existe a biopsicossocial da prefeitura junto com
a empresa de ônibus. Aí é outra perícia. Aí existe, aí em Ouro Branco você realmente tem que pesquisar. Porque, assim, eu achei muito estranho isso, ter questão da avaliação biopsicossocial. Porque nas outras cidades parece que é só levar o laudo, a identidade, uma foto, assim, super simples de fazer a carteirinha. E aí, o que mais que eu tinha que falar? Tem uma cidade que eu achei muito legal. Gente, a cidade é muito legal. Tem uma cidade que chama Prata, aqui em Minas Gerais. E essa cidade, ela tem até multa para quem não deixar a pessoa com fibromialgia, né, ter prioridade. Multa. Então, assim, tem cidade que aplica multa se desrespeitar as regras da lei. Tem cidade que não. A de Belo Horizonte não tem isso não, mas a de Prata tem. E além disso, a prefeitura de Prata, ela dá desconto na conta de luz para quem tem deficiência e tá escrito na lei, dentre as deficiências, a fibromialgia. Então, vocês podem ter desconto na conta de luz. Aí vai depender de várias regras lá, sabe? Cade único, essas coisas assim. E o IPTU é isento. Você não paga IPTU. Eu fiquei assim, gente, que legal. Achei muito legal Prata, viu? Muito legal mesmo. E a lei deles, de Prata, é de 2021. Eles estão há anos-luz avançados. E o que mais que eu vi de diferente? Pirapora tem atendimento preferencial para pessoa com fibromialgia. Só falo isso por enquanto, mas tem atendimento preferencial, que é o que mais a gente ganha com a carteirinha, tá? Toda carteirinha aqui, ela dá direito a atendimento preferencial. Em Santa Luzia, por exemplo, perto de Belo Horizonte, Santa Luzia. E aí, a lei deles, que deveria ter a carteirinha municipal, é de 2019. Só que eles começaram a produzir a carteirinha agora, em 2026. Dava para fazer uma faculdade de medicina até eles começarem a emitir a carteirinha. Então, por isso que eu tô falando com vocês, a gente tem que cobrar. Entendeu? Porque senão vai demorar. E de 2019 para 2026 é preocupante, né? Preocupante. É que nem a lei das pessoas com deficiência brasileira. Você tem que ter avaliação biopsicossocial desde 2015 e não existe ainda uma avaliação unificada que seja igual para todo mundo, porque eles tentam fazer regra igual para todo mundo. Só que a cada lugar tem uma regra, o trem não funciona. Por exemplo, em Belo Horizonte a gente vai tentar passe livre, que é gratuidade no ônibus. Quem mora em Belo Horizonte não consegue, porque os peritos que atendem as pessoas de Belo Horizonte acham que fibromialgia é psicológico. Primeiro que esses caras são vampiros, né? Porque faz 120 anos que a fibromialgia não é mais considerada psicológica e nem era para esses médicos doidos estar vivo, né? Então eles são vampiros. E essa foi a minha conclusão. Os caras é vampiro e ainda tá sendo perito falando que a fibromialgia é psicológica, então não posso fazer muita coisa. Então eu denunciei, claro, tô falando com o pessoal para denunciar na ouvidoria, mas tá complicado em Belo Horizonte, viu, gente? Tá complicada a situação. Muita dificuldade mesmo, sabe? Não sei nem como ano passado conseguiu passar 2 leis da fibromialgia. Não faço a menor ideia. É Deus mesmo, porque o pessoal dificulta muito a gente. E outra coisa, as cidades ao redor de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, tá com lei desde 2020 para carteirinha. Ribeirão das Neves é considerada uma cidade pobre, entendeu? Então, assim, Ribeirão das Neves tá melhor que Belo Horizonte na questão da fibromialgia. Santa Luzia também é considerada outra cidade mais pobre. E também tá tendo coisa para fibromialgia, diferente de BH. E, que mais? Lá Nova Lima também. Nova Lima é riquíssimo. Nova Lima lá é perto de Belo Horizonte, mas é riquíssimo. Nova Lima acho que é a cidade ali mais rica que tem. E aí a lei é do ano passado, tá? Teve alguns lugares que eu achei legal que
que instauraram a lei da carteirinha dia 30 de abril agora. Ou seja, faz só alguns dias que a pessoa assinou a lei, que a lei tá valendo. Por exemplo, em Nova Resende, não tinha carteirinha. Começou a ter carteirinha agora dia 30 de abril. Teve uma outra também que eu vi, Paracatu. Paracatu também instaurou a lei deles de reconhecer a fibromialgia como deficiência, mas não tem a carteirinha, só com o laudo seja reconhecido, dia 30 de abril. Agora, 2026. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Tem cidade que desde 2019 já tem lei. Tem cidade que desde 2020, 2021 tem lei. Tem gente igual Santa Luzia, 2019 tinha lei, mas agora que começou a produzir. Então, assim, as coisas elas vão devagar se a gente não se unir, né? E vão mais rápido se a gente se unir e falar as coisas. Isso, gente, para qualquer deficiência. Se você acha assim, eu tenho lúpus. Lúpus não é considerado deficiência, mas o pessoal tá lutando para considerar. Corre atrás, se une, se junta. Começa a acompanhar pessoas que falam de lúpus. Vocês têm capacidade de mover uma montanha junto. Entende? Não é só porque a pessoa tá na política que ela é melhor que você. Inclusive, você pode estar na política. Gente, o Lula não tem nem ensino fundamental completo. Ele não tem nem ensino médio completo. E ele tá lá na presidência. E de alguma forma ele faz isso, ele conversa com as pessoas, no final não desanda completamente, né? E uma coisa que eu queria comentar com vocês é que também existem diversas pessoas com deficiência na mídia. Por exemplo, o próprio Lula, ele tem deficiência física, ele não tem um dedo. Existe como que chama? O Roberto Carlos. Roberto Carlos também é uma pessoa com deficiência, não tem uma perna. Aquela menina lá, a One de Stranger Things, que mexe com a cabeça, ela é surda. Então, assim, existem diversas referências de pessoas com deficiência vivendo a vida delas. Elas não estão deitadas numa cama, tá? Então, assim, vai ter dia que a pessoa com fibromialgia precisa estar na cama, mas vai ter dia que a pessoa com fibromialgia vai ter que levantar, vai ter que ir na Câmara Municipal, vai ter que conversar com o vereador, porque, gente, não dá pra fazer sozinho. Eu que fui louca de tentar fazer essa lista sozinha. Eu que fui louca. Mas, assim, vocês precisam começar a ter consciência das coisas. A Carol Castro tem fibromialgia. Carol Castro, da Globo, da Garota do Momento. Ela tem fibromialgia, ela começou a falar bastante. A gente aqui em Belo Horizonte também tem uma amiga muito querida chamada Regiane Moreira. Ela é repórter da Record. E aí, gente, eu quero tirar a dúvida de vocês, porque a live tá quase acabando. Volta Redonda, Adriana, você vai precisar comparecer em muita coisa ainda para começar a chamar a atenção, porque assim é difícil demais unir com as pessoas com fibromialgia. Infelizmente, as pessoas elas não querem participar das coisas, muitas vezes são pessoas muito mais velhas, né? Porque normalmente a fibromialgia dá em mais de 45 anos, às vezes em idoso, não sei nem como que aguenta essas dores, mas assim, é complicado, a gente tem que fazer esse pessoal reagir, sabe? O pessoal parar de curar a depressão que eles têm, porque a depressão é curável, né? A fibromialgia que não tem cura, mas depressão tem. A gente precisa levantar esse pessoal pra cima, mostrar que a vida não acabou. Então, assim, é muito complicado a gente tentar tirar as pessoas do conforto delas, né, da reclamação delas de cada dia, porque não adianta reclamar com seu parente, não adianta reclamar no grupo de WhatsApp, a gente tem que reclamar na ouvidoria, a gente tem que ficar falando no ouvido do vereador, a gente tem que falar no ouvido do prefeito. Assim, gente, o ideal na minha cabeça é a gente ter acesso a tratamento de exercício físico com fisioterapeuta por um longo período gratuitamente, mesmo que seja pelo SUS, a gente deveria ter o direito de ir lá
e de fazer os exercícios assim que a gente precisar. Às vezes até sem encaminhamento, sabe? Porque muita gente precisa de fisioterapia. Existe também, agora no Brasil, foi autorizado o SUS dar aquelas medicina integrativa. Então tem lugar que disponibiliza massagem. Por que não faz curso de. Por que o Senac não faz um monte de curso de massagem? Aí contrata o pessoal num centro de massagem, dá massagem para pessoa com fibromialgia. Porque se não fazer massagem na gente, a gente não consegue fazer exercício, não. Entendeu? A gente tem que ser tratado antes de começar a fazer os exercícios. Porque não dá pra fazer exercício do nada. O corpo dói demais, parece que sua alma tá saindo do corpo de tanto que dói. Parece que você tá morrendo. Gente, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que fibromialgia mata sim. Porque mesmo medicada, teve uma vez assim que eu achei que eu ia partir. Que o remédio parou de fazer efeito, eu achei assim que eu ia partir. Doía muito. Doía muito. Era enlouquecedor, eu não conseguia fazer nada. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas que fibromialgia não mata, viu? Tenho minhas dúvidas. Porque às vezes ela vem de um jeito. Então, assim, precisa de massagem, precisa de acupuntura, precisa de quiropraxia, precisa de fisioterapia, massagem. Precisa, exatamente, 10 dias de crise. Você tem que ir no fisioterapeuta, numa pessoa que faz massagem. Mas como que você vai pagar em Belo Horizonte uma massagem de R$ 120? Aqui em Lavras eu ainda tô dando sorte, porque lá em BH eu não fazia massagem, porque era muito caro. Aqui em Lavras tem uma faculdade que ela chama Unilavras. E aí ela dá massagem por R$ 30 a sessão. Aí eu tô fazendo. E assim, a massagem ela ajuda muito. Ela ajuda a desinchar, ela ajuda a desestressar, ela ajuda a relaxar, ela ajuda a fazer exercício. Então, assim, precisa ter mais coisas assim. Precisa do Senac, ali em parceria com a prefeitura, fazer curso de massagem para dar massagem nas pessoas com fibromialgia. Porque se a gente conseguir BPC, para conseguir BPC tem que ser muito miserável, tem que ganhar menos de R$ 420 a família inteira. Então, seu marido, você e seus filhos não pode ganhar mais de R$ 420, senão você não consegue BPC. Se você para conseguir Bolsa Família, você tem que ganhar muito pouco também. Para conseguir aposentadoria por invalidez, é um enorme inferno. Tem que ter advogado, é um inferno. E mesmo assim, se você consegue aposentadoria por invalidez, é um salário mínimo. Como é que você paga tudo que você tem que pagar com um salário mínimo? Porque você tem muito mais do que pagar do que uma pessoa que não tem uma deficiência. Porque existe deficiência que a pessoa é cega, pronto, acabou. Mas a nossa deficiência não é assim. A nossa deficiência, a gente precisa de médico, de acompanhamento. Igual a pessoa com diabetes. Imagina se os caminhoneiros fazem greve. As pessoas com diabetes tá ferrada. Entendeu? Elas precisam da insulina para sobreviver. Então, assim, existem algumas condições que são consideradas deficiência hoje em dia que simplesmente não dá. Sabe? Não dá para você viver com salário mínimo. Então, precisa do medicamento gratuito. Precisa do centro para poder ajudar a fazer exercício físico. Porque você precisa do dinheiro para comer. Esse dinheiro que você vai ganhar ou trabalhando, né, voltando por você fazer ali a fisioterapia, fazer os exercícios, você pode melhorar e começar a trabalhar de novo, claro que diferente do que você trabalhava antes, né, com mais pausa, como pessoa com deficiência, porque também não vamos ser no mundo da fantasia, né, não vamos ser aquelas pessoas que vivem no mundo da fantasia, não vai melhorar. Tanto assim, pode melhorar. Eu levei 2 anos para melhorar um pouco, mas eu tenho muita dificuldade ainda. Muita dificuldade ainda. Dá até raiva. Às vezes eu tomo banho, eu preciso deitar depois de mais de 55 sessões de fisioterapia, depois de mais de 8 meses de fazendo pilates, de fazer caminhada de longa distância. Às vezes eu ando 1 quilômetro. E mesmo assim, tem hora que eu vou tomar banho, eu preciso deitar. Tem dia que eu fico o dia inteiro de cama, igual ontem eu tava o dia inteiro de cama. Consegui fazer porcaria nenhuma. Meu marido até fez comida.
E eu gosto de fazer comida, porque eu gosto de cuidar das coisas da minha casa. Eu gosto de fazer isso. Eu fico com raiva porque eu não posso fazer as coisas que eu quero. Não é preguiça. Vocês entendem? Porque assim, tem gente que fala, não, é psicológico. É psicológico, porque você não quer fazer as coisas, você tá com preguiça. Preguiça de quê? Eu quero fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo. Eu querer fazer as 500 mil coisas ao mesmo tempo me deu fibromialgia. Pra não deixar eu fazer. Fala assim, fica quieta, Priscila, fica quieta. Aí vem a pessoa e fala que eu não quero fazer nada. Eu quero fazer tudo. E eu fico com raiva quando eu tô em crise e eu não posso fazer nada. Eu tenho raiva até de dormir. Antes de ter fibromialgia, eu também falava, não gosto de dormir, que é perca de tempo. Aí agora com fibromialgia eu quero dormir o tempo inteiro, eu durmo. Eu acordo, não tô descansada, preciso dormir mais. O remédio faz eu querer dormir mais. Que até hoje o remédio tem isso, eu já troquei de remédio 1000 vezes, já diminui dose, já troquei de medicação e mesmo assim me dá sono. Então, nós somos pessoas com deficiência, não tem como a gente ter uma vida normal, mas tem como melhorar bastante. Principalmente se o governo ajudar, já que o querido deixa o salário mínimo em R$ 1.600. E R$ 1.600 não dá pra fazer nada. Só não dá nem pra você comer direito. Você falta comprar mais verdura, falta comprar mais fruta, porque a pessoa com fibromialgia tem que comer melhor. A gente não pode comer qualquer coisa, porque assim, coisa industrializada vai fazer a pessoa com fibromialgia passar mal. Coisa natural vai fazer bem para a pessoa com fibromialgia. Então, por exemplo, você vai comer, você tem que parar de comer açúcar. Não é que você tem que parar de comer açúcar, é porque aquele açúcar branco, ele é ruim para a saúde. Então, você tem que pegar o amarelo. Tem pessoa que não vai poder comer várias coisas porque elas têm alergia. Então, tem que adaptar tudo, porque é um caos. Vocês têm noção, eu não como feijão. Eu não posso comer feijão. Eu gostava de comer feijão, eu não posso comer feijão. Feijão faz eu passar muito mal, porque a fibromialgia me deu síndrome do intestino irritável. Aí, se eu como feijão, eu fico com o estômago revirando, querendo vomitar. Até sentir o cheiro do feijão assim me deixa mal. Porque a gente tem sensibilidade no cheiro, a gente tem sensibilidade na audição, na visão, no paladar. Então, assim, a gente tem que adaptar a nossa vida inteira. E cada pessoa com fibromialgia tem um trem diferente. Tem gente que não vai aguentar comer açúcar, por exemplo, e tem o meu caso, que não vai aguentar comer feijão. Então, a gente realmente precisa. E vocês têm alguma dúvida? Porque eu acho que a live vai parar. Vocês ficaram com alguma dúvida, gente? Eu vou fechar essa live e vou abrir outra pra gente não perder a live, tá joia? Então, daqui a pouco eu tô voltando pra tirar mais dúvida, mas eu só tô com medo de não salvar, tá bom? Então, até daqui a pouco. Só um segundo. 5 minutinhos.